Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o primeiro livro de Reis. Hoje vamos ler o capítulo 18 e o capítulo 19. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia para acompanhar. 1 Reis, capítulo 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra, para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou e, conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: E eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: Aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu Senhor: Eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai e dize a teu Senhor: Eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, e comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro,
e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse ele aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro, e lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retaliavam com facas e com lancetas, conforme os seus costumes, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rogo em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que ofereceu-se a oferta de manjares. O profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Israel, de Isaque, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe:
Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que, então, um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: saí para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. E partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse:
Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor. É bem verdade, Senhor, que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada, Senhor, pelas provações que tem nos amadurecido. Não permita, Senhor, que sejamos consumidos pelos nossos inimigos. Nos protege, Pai. Nos guarda debaixo das tuas asas. Livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Livra-nos da língua mentirosa, da língua lisonjeira. Livra-nos, ó Deus, dos caluniadores, dos malfeitores, daqueles, ó Deus, que são incitados pelo inimigo para destruir os nossos sonhos, para matar, Senhor, os nossos projetos. Antes, ó Deus, socorre-nos. A tua palavra diz que tu és socorro bem presente nos momentos de angústia, pelo que não temeremos, porque o Senhor é conosco. Assim diz a tua palavra. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Te dou graças, Senhor, por este momento na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.